Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal DevCode. Eu sou o Daí e na aula de hoje nós vamos continuar então a execução do nosso projeto, que será esse jogo da memória utilizando a API do Pokémon, a PokeAPI. Então essa é a nossa aula de número 2 e basicamente na primeira aula que nós tivemos a gente viu como criar esses cards, como chegar nessa interface aqui e também aprendemos a receber informações da nossa API. Então aqui a gente fez o consumo da API e recebemos algumas informações, como eu já tenho aqui no console, né? Vou dar um CLS para limpar o terminal e vou rodar então esse script, nodescript.js, e nós teremos basicamente esse retorno aqui. Então ele está fazendo o consumo da API, quando ele retornar as informações nós teremos o nome do Pokémon com a imagem dentro de um objeto. Então algumas imagens ficarão com null aqui. Por quê? Porque alguns Pokémons não possuem imagem. Então por isso a gente precisa tratar esse problema, esse erro. A gente não pode receber uma imagem vazia. Por quê? Se eu tiver uma imagem vazia, quando eu selecionar a imagem, a minha aplicação vai crashar. Meu projeto vai crashar, porque não vai existir uma imagem. Então vai acontecer o quê? Eu clico para virar a carta e eu não encontro o Pokémon. Porque não existe Pokémon, não existe uma imagem. Porque a imagem veio como sendo null. Então é isso que a gente vai resolver nessa aula, bem como também continuar a estruturação desse nosso projeto aqui, onde a gente já iniciou, né? A gente colocou as Pokébolas aqui no verso do card. Agora a intenção também é colocar os Pokémons distribuídos nas cards, tá certo? Vamos lá então, vamos iniciar a nossa aula. Somente eu vou fechar a webcam aqui, porque ela pode acabar atrapalhando. Perfeito, fechei a webcam. Vamos aqui embaixo, dar um CLS no terminal para deixar ele limpo. Vamos puxar um pouquinho para baixo, só para ter um espaço menor ocupado. E vamos dar um Ctrl J para desativar o terminal, para ele sumir aqui. Ok, nós temos aqui então a nossa primeira função, onde ela faz o consumo da API e também nos retorna uma quantidade específica de Pokémons, que é igual a 18, né? 18 por quê? Porque eu tenho 18 cards, eu tenho 6 aqui com 3 aqui, ou seja, eu tenho 6 colunas com 3 linhas, o que totaliza 6 vezes 3, 18 cards. Então eu fiz o consumo, eu solicitei na verdade 18 vezes essa nossa API aqui. Perfeito, se você não entendeu o que a gente fez até agora, você pode clicar aqui no card e você vai ser direcionado para a nossa aula de número 1. Lá a gente faz tudo isso aqui de forma bem detalhada. Ok, a primeira coisa que nós vamos fazer então é fazer a separação de responsabilidades do nosso projeto. Nós temos uma função que retorna 18 informações, mas imagine o seguinte, se eu quiser futuramente que eu tenha uma função única para retornar somente um Pokémon, o que eu vou ter que fazer? Uma nova função somente para isso. Eu posso simplesmente mudar a responsabilidade dessa função aqui para que ela retorne um único Pokémon. Então dentro de outra função eu retorne sim esse for com 18 Pokémons. Aí lá dentro dessa outra função eu faço um loop e pego 18 Pokémons. Fica mais fácil porque eu posso reutilizar o meu código. E esse é o conceito principal que a gente precisa em um projeto bem organizado. Porque a gente precisa reutilizar o código para manter uma organização decente para quem vai então futuramente utilizar esse código, quem vai futuramente fazer alguma manutenção, alguma alteração. Vamos lá então. Agora o que nós vamos fazer? Vamos tirar esse for daqui, vamos até mesmo inicialmente trocar o nome da função. Vamos colocar aqui fetch Pokémon. Por quê? Essa função aqui somente vai fazer o fetch. Ela vai fazer o consumo da nossa API. Tá certo? Então fetch Pokémons. Vamos tirar o for daqui. Na verdade vamos tirar as informações de dentro do for, porque agora eu somente quero retornar um único Pokémon aleatório, inclusive. Aqui eu gero um número aleatório. Faço o nosso fetch para esse site aqui, para a nossa API, com esse número aleatório, né? Então colocando o site até aqui, a API até aqui, eu vou ter o quê? Vou ter uma lista de Pokémon. Se eu colocar o ID no final, um número aleatório, eu vou ter um Pokémon específico sendo retornado na minha constante response. E aqui, em Data, a gente faz então aquele parseamento da nossa função para um objeto JSON, né? Então, perfeito. Agora, eu posso até mesmo excluir esse for daqui. A gente não vai mais utilizar o for, até porque o for só foi para exemplificar, para mostrar para você da forma mais simplificada possível como eu faria para retornar 18 Pokémons. Mas como a gente tem um erro, que é aquele erro da imagem, eu tenho que trabalhar com outra abordagem. E você vai ver isso agora. Vamos lá então. Aqui, dentro dessa função ainda, eu vou colocar aqui, ó, vou mandar mostrar para mim o que nós temos de retorno na nossa data, nosso data aqui, né? Então eu vou colocar o data dentro do console.log e vou executar a minha função. Então, fetch Pokémons. Perfeito, Ctrl J para abrir o terminal. Vamos dar um CLS para limpar o terminal e nodescript.js. Para ele então retornar para mim um único Pokémon. Até vou pegar o nome do Pokémon. Ponto nome aqui, ponto name na verdade. Vamos dar um nodescript.js de novo. Pronto, recebi um Pokémon aleatório aqui. É isso que eu quero. Somente isso. Então o que eu vou fazer agora é pedir para a minha função retornar para mim esse data, ou seja, as informações que estão armazenadas nessa constante.
Como eu faço isso? Vou vir aqui, vou apagar o console, vou colocar um return e o que eu quero retornar, data, ou seja, quando eu executar a minha função, eu vou retornar data, vou retornar as informações que eu tenho aqui dentro. Por exemplo, vamos vir aqui, até vou dar o exemplo depois. Deixa só executar uma função primeiro, vamos apagar a execução dessa função. Vamos criar uma nova função aqui, ó. Vamos utilizar a abordagem de arrow function. Const get pokémons igual, abro um par de parênteses, aqui eu coloco um igual, setinha para o lado direito, de maior no caso, e vou colocar um par de chaves. Agora eu estou trabalhando com uma arrow function. Para eu executar essa função aqui, ó, como eu faço? Eu vou copiar o nome da função, vou criar uma constante, const teste, e vou então colocar a minha função aqui dentro. Pronto. Posso mandar mostrar teste agora. Então, console.log teste. Mandei mostrar o que está aqui dentro. O que vai acontecer? Vamos executar essa função aqui, ó. Aqui embaixo, eu vou colocar o nome da função, entre parênteses, quando eu executar. O que você acha que vai acontecer? Qual erro que vai dar? Até dei a dica para você, né? Vamos dar aqui, ó, nodescript.js. Promise pending, ou seja, eu tenho uma promessa pendente aqui. Por quê? Porque é uma função assíncrona, então eu preciso dizer, ó, você é uma função assíncrona. Para isso aqui, antes desse par de parênteses, eu coloco um async, e antes de fazer o fetch, eu coloco um await, ou seja, para esperar eu receber as informações. Essas informações aqui eu vou receber da minha função que está aqui em cima. Então eu estou fazendo a execução da minha função aqui. Agora o que eu vou ter de retorno? Eu vou ter dentro de teste o retorno aqui, essa data, ou seja, tudo que eu tiver dentro de data, eu vou ter dentro de teste agora. Por exemplo, nodescript.js. Vou ter as informações do Pokémon. Se eu colocar .name, o que vai acontecer? Teste.name. Vou pegar o nome do Pokémon. Então, CLS para ligar o terminal. Vamos executar de novo. Pronto. Apareceu aqui o nome do Pokémon. Vamos executar de novo. Apareceu outro Pokémon aqui. E assim por diante. Então, o que eu acabei de fazer? Eu criei uma função específica que somente vai retornar um único Pokémon aleatório. Então, aqui, essa é a função responsável por isso. E eu criei outra função que está recebendo as informações dessa função aqui. Então essa função faz a requisição, ou seja, ela vai fazer a requisição para a nossa API e vai receber um Pokémon. Então ele vai retornar para mim esse Pokémon. Pronto, retornou o Pokémon, eu consigo pegar o Pokémon aqui dentro, porque estou retornando nessa função Pokémon. Vamos continuar então. Vamos agora fazer essa função aqui se tornar específica. Vamos dar uma responsabilidade para ela. Qual vai ser essa responsabilidade? Vai ser de pegar e fazer a requisição aqui para essa função 18 vezes, para executar essa função 18 vezes, e vai receber então 18 Pokémons diferentes, correto? Perfeito. E ela vai pegar esses 18 Pokémons e vai armazenar dentro de um array, como a gente tinha feito lá na aula 1. Eu vou então recortar esse array aqui, eu vou puxar para cima aqui, e vou colocar esse array aqui dentro. Então, const Pokémons está aqui. Perfeito. O que nós vamos fazer agora? Ao invés de trabalhar com um for, nós vamos utilizar um while. Para quê? Para verificar se não existe nenhuma imagem vazia. Se tiver uma imagem vazia, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar rodar a função novamente para pegar outro Pokémon. Ou seja, qual é a lógica? Eu vou executar 18 vezes a minha função, certo? Eu vou executar isso aqui 18 vezes para pegar 18 imagens. Só que, por exemplo, lá na 9ª vez, a imagem veio vazia. Aquele IMG veio vazio. O que vai acontecer? Eu vou fazer com que essa função seja executada de novo, porque ele não vai adicionar dentro do meu array uma imagem vazia. Ou seja, ele vai substituir aquela imagem vazia por outro. Como faz isso? Fazendo um fetch novamente, ou seja, fazendo a execução dessa função novamente. Então, na prática, você vai entender com mais facilidade, né? Vamos abrir essa API aqui, ó. Vamos até pegar um Pokémon aleatório, vamos aqui no navegador. Vamos colocar aqui, então, 81. Vamos retrair aqui as informações, as propriedades da nossa API. E vamos abrir os sprites, as imagens, que seriam essas aqui. Deixa eu retrair tudo, ok. Vamos aqui em sprites, vamos aqui em other, dream world e vamos pegar o front default. Então aqui é a imagem que nós vamos pegar. Como a gente vai fazer isso? Como eu vou acessar essa propriedade aqui? Eu vou pegar aqui, ó, ao invés de name, vou colocar test.sprites, que seria essa nossa propriedade aqui. Dentro dessa propriedade eu tenho mais uma propriedade, eu tenho um objeto aqui, né? Um objeto com outras propriedades, que seria other. Então aqui, ó, ponto .other para acessar essa propriedade. Aqui dentro eu vou acessar outra propriedade que é dream world. Então aqui, ó, ponto dream world e ponto para quê? Para acessar então front default. Então eu vou pegar essa propriedade aqui. E essa propriedade front default é a propriedade que possui o link da imagem do meu Pokémon. Então vamos abrir aqui, ó. Aqui está a imagem do meu Pokémon, ok? Vamos então dar um executar essa função aqui para você ver o que vai rodar. Vamos lá, nodescript.js. Está aqui, ó, a imagem que eu acabei
de abrir para você. Vamos apertar Ctrl e clicar sobre a imagem aqui no terminal. Perfeito, abriu para mim o Pokémon. Só que agora abriu outro Pokémon, porque é um Pokémon aleatório, né? Perfeito. Se eu executar novamente, o que vai acontecer? Vai abrir outra imagem, com outro Pokémon, inclusive, que está aqui. Perfeito. Já estamos com isso aqui basicamente rodando. Só que agora nós temos uma coisa importante para entender aqui. Que coisa importante é essa? Eu somente vou adicionar ao meu array Pokémons que possuem imagens. Por isso eu tenho que testar se aquela imagem que eu fiz a requisição, como por exemplo aqui, ó, vamos fazer uma requisição, veio a imagem. Se eu fizer uma requisição e não voltar na imagem, o que vai acontecer? Eu não posso inserir essa imagem aqui dentro do meu array. Por isso, trabalhar com for não é a melhor abordagem possível. A gente pode trabalhar com while, por exemplo, que o while vai ser bem interessante. Vamos lá então, vamos dar um Ctrl X aqui para recortar. E nós temos aqui, ó, constante teste, ou seja, teste vai receber o nosso fetch. Tudo que eu receber aqui dentro de data vai passar para a minha constante teste, né? Vamos lá então, vamos colocar um while aqui. Esse while, essa estrutura de repetição, esse laço de repetição, somente vai continuar a execução, somente vai fazer repetições, loops, enquanto o array Pokémons for menor do que 18, né? Então for menor que 18, ou seja, de 0 a 17, ter 18 unidades. Então vamos lá, Pokémons.length. Aqui nós temos o seguinte, o tamanho, o comprimento desse array precisa ser menor do que 18, ou seja, enquanto for menor que 18, execute. E execute o que exatamente? Agora vem a nossa questão. Nós vamos fazer essa requisição aqui 18 vezes. Então vamos recortar. Aqui dentro do while eu vou colocar teste. Então aqui, ó, enquanto Pokémons.length for menor que 18, ele vai fazer uma requisição dessa função aqui. Então vamos mudar aqui para data, por exemplo. Então mudamos para data, não tem problema nenhum, pode ser o mesmo nome que está aqui, porque aqui está no escopo local e aqui também. Então temos aqui a nossa variável, a nossa constante já criada e está fazendo a requisição. A questão é a seguinte, eu vou pegar as informações que estão dentro do meu data e colocar aqui em Pokémons 18 vezes, enquanto ele for menor que 18, né? Então como a gente faz isso? Pokémons.push, como a gente já viu na aula passada, eu vou colocar um par de parênteses aqui e posso colocar no objeto para colocar o nome, né? Nome, dois pontos, data.name. Ou seja, ele vai colocar 18 nomes diferentes aqui dentro. Por quê? Porque o nosso array está vazio atualmente. Agora o que vai acontecer quando ele rodar o nosso while? Ele vai verificar, Pokémons.length tem alguma informação? A princípio, nesse estado agora, não tem. Só que depois que ele rodar a primeira vez, ele vai então adicionar uma informação, porque ele vai fazer um push dentro desse array. Perfeito, fez esse push, vou ter uma informação aqui, por exemplo, um Pokémon qualquer, um Pikachu. Opa, Pikachu. Beleza, tem um Pokémon aqui. Primeira vez que ele rodou. Ele vai verificar de novo. Pokémons.length é menor que 18? Continua sendo, porque agora eu tenho somente um Pokémon. Agora, ele vai fazer o quê? Vai fazer a requisição e vai adicionar por Pokémons.push mais o nome lá dentro. Então ele vai colocar aqui, ó. Na verdade não vai ser assim, vai ser um objeto, né? Mas vamos colocar somente para exemplificar aqui. Então vai colocar outro Pokémon, por exemplo, Bulbasaur. Acho que é assim que se escreve, né? Não sei. Vamos colocar mais um Pokémon aqui. Perfeito, agora estou com 2. Ele vai fazer a mesma coisa. Enquanto Pokémons.length for menor que 18, é menor que 18? Sim, é menor, ainda estou com 2. Então aqui 0, aqui 1. Então tenho 2 objetos aqui dentro. Comprimento vai ser igual a 1, teoricamente, né? Porque quando a gente trabalha com arrays, a contagem começa em 0. Então 0 é Pokémon, 1 é Bulbasaur e assim por diante, né? Se ainda não ficou claro, você vai entender agora durante a execução do código. Vamos então somente colocar um console depois do nosso while, da nossa estrutura de repetição aqui, para mostrar o que nós temos dentro do nosso array Pokémons. Então aqui, ó, console.log Pokémons, para mostrar literalmente o array que a gente acabou de criar, que seria esse aqui em cima. Então esse nosso array aqui vai ser mostrado quando eu acabar de fazer a nossa repetição. Vamos dar um node script.js e agora ele vai fazer a requisição 18 vezes. Perfeito. Eu tenho aqui, ó, um Pokémon, 2 Pokémons e assim por diante. E agora temos 18 informações aqui. Ok, só que eu também quero ver a imagem. Então eu posso vir aqui, ó, vírgula, img. E onde está a imagem? Está em data.sprites, como a gente já viu. Então aqui, ó, data.sprites.dreamWorld, né? Então dentro de sprites a gente entra em .other.dreamWorld. Vamos ver aqui, ó, front default. Então aqui está o nosso link. Eu posso então dar um CLS para limpar o terminal e executar novamente. Agora eu vou ter então o nome do Pokémon e também vou ter a imagem dele. Então aqui eu tenho o nome do Pokémon, imagem como sendo null. É isso que eu não quero que tenha. E o que eu tenho que fazer para evitar isso aqui? Nós temos que, antes de executar esse push, verificar
se a imagem for nula. Então, vamos vir aqui, ó, limpar o terminal, CLS, vamos colocar aqui, ó, if. Aonde está a imagem? Está em data.sprites e assim por diante, né? Aqui está a nossa imagem. Se isso aqui for igual a null, como nós temos aqui no nosso terminal, deixa eu até aqui em cima, se eu tiver img.null, ou seja, se eu tiver isso aqui como sendo igual a null, o que eu quero fazer? Mostrar no console para mim, console.log img null, somente para você ver, né? Agora vamos executar o nosso projeto. Vamos aqui, ó, nodescript.js. Executamos, temos aqui 2, 3, temos 4 imagens null, né? Então antes mesmo de a gente ter o nosso retorno, eu já tenho aqui, ó, img null 1, 2, 3, 4. Significa que 4 imagens do meu projeto são nulas. Vamos procurar. 1, 2, 3 aqui, ó. Tem uma null aqui, tem mais uma aqui. Já tenho 2. Vamos ver onde estão as outras 2. Tenho outra aqui, 3. Tem outra aqui, 4. Então significa o quê? 4 imagens são nulas. Eu quero evitar que isso aconteça. Por isso, o que eu tenho que fazer? Verificar se isso aqui é diferente do null. Se for diferente do null, o que eu faço? Aí sim, eu dou um push no meu Pokémons. Eu vou recortar aqui e colocar aqui. Perfeito, já fizemos isso. Ok, e agora o que nós estamos fazendo? Estamos verificando por meio de um laço de repetição, while, se o nosso array Pokémons possui menos de 18 informações, ou seja, de 0 até 17. Estou verificando isso. E em cada verificação que isso for positivo, o que eu vou fazer? Ou seja, o while vai verificar Pokémons.length é menor que 18. Se for verdadeiro, ele vai executar isso aqui tudo. Beleza? Ou seja, ele vai pegar aqui, ó, vai fazer uma requisição. Fez a requisição. Beleza? Ele vai então verificar se dentro de data eu tiver sprites.order.dreamworld.fromDefault diferente de null, eu vou fazer a inserção da informação dentro do nosso array Pokémons. Se for igual a null, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o while e vai verificar. É menor que 18? Se for, ele faz de novo isso aqui. Então agora ele evita com que faça a adição de uma imagem que seja null dentro do nosso array. Agora você vai ver o seguinte, não existirá mais imagem nula no meu projeto. Vamos dar um Ctrl J, vamos vir aqui, ó, nodescript.js e vamos executar. Agora nós não temos mais nenhuma imagem como sendo null, todas são verdadeiras, então todas existem. Não vai mais ter possibilidade de existir um retorno com uma imagem nula. Ok, já estamos com isso aqui estruturado. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos retrair aqui e vamos criar uma nova função. A princípio, essa função vai ser responsável então por executar essa função getPokémons, receber as informações e depois de receber a informação, o que vai acontecer, o que nós vamos fazer. Vamos colocar as informações que a gente recebeu aqui no nosso card. Então a gente vai tirar a Pokébola e vai colocar a imagem do Pokémon. Como a gente faz isso? Nós vamos criar uma nova classe. Essa classe vai ser igualzinha a Flipped, mas com algumas observações. Então aqui embaixo, vamos colocar aqui, ó, ao invés de Flipped, vamos colocar Pokémon, ou melhor, Card. Vamos colocar Card aqui. E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar o nosso background. Na verdade, o background color vai ficar na cor amarela. Então vamos deixar no amarelinho aqui. Essa cor aqui acho que já tá bom. E vamos tirar também o nosso background image e todos os backgrounds que a gente tem, porque agora a gente vai fazer a inserção de uma imagem, né? Então aqui eu tirei tudo isso e nós teremos somente um card aqui quando eu adicionar ele. Então o nosso primeiro card, que seria esse Flipped aqui, vai passar a ser card. Então só para você ver como ficou a estilização, pessoal. Então aqui, ó, está assim, vai ficar dessa forma e até quando eu passar o mouse sobre ele, eu quero que ele tenha essa mesma estilização aqui, ó. Então, em vez de ponto Flipped, vai ser ponto card. Opa, card. E o background vai ser um amarelo um pouquinho mais forte, né? Então vamos vir aqui, vamos copiar e vamos botar um amarelinho. Opa, vamos colocar um amarelinho mais forte aqui, dessa forma aqui. Perfeito. Vamos ver como ficou. Passei o mouse e ficou um pouco mais forte. Perfeito, é isso que eu quero. Só que agora eu vou inserir uma imagem aqui. Então, o nosso HTML, eu vou colocar uma imagem. Deixa eu só pegar aqui no JavaScript uma imagem qualquer. Nós já demos aqui um fetch antes. Eu vou apertar Ctrl e clicar na imagem. Esse Pokémon aqui. Eu vou copiar esse link. E agora aqui dentro do nosso index eu vou colocar um IMG. E esse IMG vai receber então essa imagem aqui. Somente para você entender o que vai acontecer, né? Ok, eu já tenho a imagem aqui, mas ficou muito grande. Então o que eu vou fazer agora é colocar uma estilização para a minha imagem. Então aqui no nosso style, eu vou vir aqui embaixo do card, colocar ponto .card img, ou seja, vamos estilizar todas as tags img que estão dentro do nosso card. Vamos colocar um width para ela. Então um width de 150 pixels, vamos testando para ver como fica bom.
150 pixels ficou mais ou menos, né? Vamos colocar 100 pixels. 100 pixels aqui. Opa, 100 pixels. 100 pixels já ficou um pouquinho pequeno. Vamos colocar então 120 pixels. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Ok, já ficou legal assim, só que nós temos que colocar essa imagem no meio do meu elemento. Como eu faço isso? Aqui, vamos colocar um display flex nesse card, vamos colocar um justify center, justify content como sendo center, vamos colocar uma line items como sendo center também. Então, center aqui. Ok, já tenho tudo estruturado e a imagem já está no meio do card. Beleza, já estou com isso aqui funcionando. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar e vai simplesmente mostrar aqui no nosso projeto os pokémons que eu fiz um fetch, né? Então eu vou executar essa função aqui, vou pegar 18 pokémons e vou colocar eles aqui no meu projeto. Perfeito. Vamos fazer isso agora. Então aqui, ó, vamos remover todas essas cards que a gente tem. Então vou vir aqui, vou remover todas. Removi todas que eu tenho. Vou deixar somente essa primeira para você ver, né? Perfeito, então deixei somente uma card aqui. Vamos agora no nosso script fazer a manipulação. Aqui na nossa div eu tenho um container que seria esse nosso BG cinza, né? Eu tenho dentro dele uma div, que seria a div com classe card, e tenho dentro dela uma IMG. Então o que nós vamos fazer agora é simples. Vamos pegar aqui, ó, o container, vamos colocar um ID para ele como render area, e vamos manipular isso aqui lá no JavaScript. Vamos criar uma função, function build cards, ou seja, montar cards. E agora vamos então fazer o que? Vamos criar uma constante. Essa constante vai receber um nome de área. Por exemplo, vamos colocar aqui um document.getElement by ID. E vamos colocar o ID que a gente quer pegar, que vai ser exatamente esse container aqui. Na verdade, esse render area aqui, né? Que vai ser essa div aqui. Perfeito. Peguei essa nossa div pelo nosso JavaScript e agora eu posso ver aqui, ó, console.log área. Beleza? Vamos agora iniciar a nossa função. Vou copiar aqui e vou executar aqui embaixo. Agora a gente não consegue mais ver pelo terminal, tá? Então aqui, ó, quando eu executar vai dar um problema. Por quê? Porque agora eu estou manipulando o DOM. Manipulação de DOM não pode ser vista pelo terminal sem nenhuma biblioteca. Eu tenho que instalar uma biblioteca para ver isso. Por isso a gente vai ver aqui pelo nosso script. Então vamos dar um F12 aqui. Vamos em console. E ok, a minha div está aqui. Já está estruturada. O que eu quero fazer? Eu quero, então, executar aqui, ó, const Pokémons vai receber um get Pokémons. Então eu vou executar essa função aqui. Executar a função para receber 18 Pokémons, tá certo? Perfeito. Vamos colocar essa função como sendo assíncrona, porque eu tenho aqui o get Pokémons fazendo uma requisição para o site externo. Então aqui, async e um await aqui. Perfeito, a gente somente tem um detalhe ainda. Que detalhe é esse? A nossa função get Pokémons, ela retorna o quê? A princípio não retorna nada. A gente tem um console.log mostrando esse array de Pokémons. Então eu tenho que tirar esse console.log e colocar um return Pokémons. Agora ela vai retornar aquele array com 18 Pokémons para nós, né? Perfeito. Agora está retornando alguma coisa e a gente pode ver o que ela está retornando aqui. Então eu executei a minha função aqui, já está executando de forma assíncrona. Então Pokémons, então a constante Pokémons vai receber esses 18 Pokémons. Posso copiar um Pokémons, seria minha constante, e colar aqui. Beleza? Eu vou somente comentar esse const área, por quê? Porque agora nós estamos trabalhando com manipulação de DOM. Isso eu não consigo ver aqui no nosso terminal, né? Então se eu executar depois, sem comentar isso aqui, você vai ver que vai dar erro. Mas vamos ver somente o que está retornando para nós aqui, ó, nossa constante Pokémons. Opa, deixa eu clicar aqui. Vamos executar nodescript.js e agora a gente vai receber 18 Pokémons aqui. Perfeito, recebemos os 18 Pokémons. Agora somente vamos descomentar aqui para você ver que realmente dá erro. Então a gente não consegue mais trabalhar com o terminal sem nenhuma biblioteca quando a gente faz a manipulação de DOM. Então vamos executar a função novamente para você ver isso. Beleza, deu erro aqui, ó, document.getElementByD, ou seja, a gente não consegue mais trabalhar com o terminal quando a gente tem manipulação de DOM na função, tá certo? Vamos dar um CLS para limpar o terminal, vamos ocultar o terminal. Perfeito, nós estamos então com a nossa constante área já criada, já estamos recebendo os nossos Pokémons. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um for. Então for let i igual a 0, então a sintaxe padrão do for, né? E vamos fazer uma iteração para que vá até o limite da quantidade de elementos que eu tenho em Pokémons, que vai ser 18, né? Então i menor do que Pokémons.length. Agora vamos acrescentar, além disso, mais um a cada nova iteração. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Vamos mostrar no console para cada Pokémon
só que mostrando o nome dele. Então, console.log pokémons, na iteração i, .name. Vou mostrar o nome do Pokémon para cada iteração. Vamos rodar o nosso projeto, deixa eu comentar aqui, e você vai ver então o nome do Pokémon 18 vezes. O nosso retorno foi igual undefined, por quê? Nós temos aqui, dentro da nossa função que faz o retorno dos Pokémons, um array. Ele recebe o quê? Ele recebe tudo que nós mandamos inserir dentro dele, né? Então, nome e imagem. Eu estou tentando acessar uma tag, uma propriedade chamada de name, mas na verdade é nome, então eu tenho que colocar .nome. Agora sim, quando eu mandar rodar esse código, eu vou ter o retorno como sendo o nome do Pokémon. Perfeito. E aqui, ó, retornou o nome do Pokémon especificamente. Se eu mandar retornar a imagem, o que vai retornar? Vai retornar a imagem do Pokémon. E é assim que o nosso código vai rodar, tá certo? Então aqui todas essas imagens rodando. Vamos dar um CLS para limpar o terminal e vamos fazer agora o nosso projeto começar a ganhar vida. Então vamos descomentar o nosso render area, que seria essa nossa div aqui. Então dentro dela eu quero inserir um card e uma imagem. Então o card que vai ser o que a gente criou aqui, ó, esse cardzinho aqui, e uma imagem que a gente vai pegar dinamicamente, como a gente tem aqui, ó, essa imagem aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar esse console e agora a gente vai pegar esse Pokémon e vai verificar o seguinte, olha, ele tem um comprimento específico, né, Pokémons.length. Ele tem um comprimento. Para esse comprimento, que é igual a quanto? É igual a 18, como a gente deixou aqui. Esse comprimento é igual a 18, então eu quero renderizar na minha tela 18 vezes esse cardzinho que eu criei aqui. Então se eu colocar, por exemplo, aqui na minha tela, no meu index, uma div. Dentro desse container aqui eu vou criar uma div, e essa div vai ter o quê? Vai ter uma class chamada de card. Então vai ser isso aqui, ó, somente uma div com a classe card. O que vai renderizar para mim no HTML? Vai renderizar uma card vazia. Mesmo que eu quero fazer, mas fazer no comprimento do meu array, ou seja, 18 vezes. Para eu fazer isso, nós vamos trabalhar com create element. Então vamos criar uma div, e essa div vai receber o quê? Document.createElement para quê? Para criar um elemento, e esse elemento é o quê? É uma div. Então eu vou criar uma div e vou colocar uma classe nessa div. Então div.className vai receber o quê? Qual é o nome da classe que eu criei? A classe que eu criei, card. Então se eu colocar uma classe como sendo card para minha div, na verdade, né? O que acontece? Vamos aqui, ó, vamos dar um Ctrl Z. Então o que eu fiz aqui? Criei uma div e coloquei uma classe nessa div chamada de card, que seria esse nosso card. Então a mesma coisa eu fiz aqui no script. Eu criei uma div, document.createElement, uma div, e coloquei uma classe chamada de card nessa div. Foi exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, só que por meio de JavaScript, né? Então vamos apagar isso aqui. E para você entender bem o que está sendo feito aqui, eu vou explicar de uma forma desenhada, tá? Vou desenhar aqui para você. Eu criei uma div e também coloquei uma classe para essa div. Então, simples assim, está dentro desse for. O que vai acontecer agora? Absolutamente nada. Aqui no navegador não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não estou dizendo para o meu JavaScript, não estou dizendo aqui dentro desse for, coloque essa minha div dentro desse meu container aqui, onde está sendo renderizadas as imagens, né? Onde eu tenho as informações. Se eu colocar mais uma div, uma imagem aqui, o que vai acontecer? Ele vai renderizar para mim. E esse eu quero que seja feito, só que, claro, com outra imagem. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu já criei a div, certo? Eu estou com ela criada aqui. Eu tenho que dizer agora, coloque a minha div aqui. Por isso eu criei aqui no Paint um print. Eu coloquei um print do que eu tenho aqui e eu vou mostrar para você algo importante. Vamos vir aqui no nosso VS Code, vamos criar uma div com uma classe card. Então, eu já criei uma div vazia, tá certo? Eu vou até tirar um print dessa div. Vamos ver aqui, ó. Vamos tirar um print. Beleza. O que eu fiz aqui no meu JavaScript foi exatamente isso. Eu criei uma div e coloquei a classe card para ela. Foi o que eu fiz aqui. Criei a div e coloquei a classe card. Perfeito? Então, o que nós teremos agora? O que eu quero fazer? Eu quero pegar e dentro desse container simplesmente colocar essa div. Colocar ela assim. Como eu vou fazer isso? Eu vou ter que vir aqui no meu JavaScript e colocar o seguinte. Olha, qual é o elemento que vai receber a minha div? Então, área, ou seja, a área seria esse container, né? Seria essa div aqui, vai receber a minha div. Então eu tenho que vir aqui, ó, e colocar área.appendChild, ou seja, para colocar um filho dentro dela. Aí eu vou colocar o seguinte, aí eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu vou pegar e vou colocar o elemento. Agora eu coloco o elemento dentro dela. Então eu vou fazer isso quantas vezes? Vou fazer 18 vezes, porque eu tenho uma iteração de
18 vezes aqui, porque eu tenho 18 cards. E é isso que eu estou fazendo. Só que eu tenho que indicar aqui qual que é o elemento que eu quero inserir dentro da minha área, dentro da minha constante área, que é a div. Então essa div aqui vai ser inserida aqui dentro. Agora, quando eu abrir o navegador, eu vou ter todas as 18 renderizações. Só que eu tenho que apagar essa minha div que eu tenho estática aqui no HTML, que seria essa div aqui. Fazendo isso, o que nós vamos ter? Vamos fazer assim, para deixar mais organizado. Eu vou ter as 18 divs criadas com a classe card. Exatamente 18. Se eu colocasse aqui, ao invés de 18 no nosso Pokémons.life, colocasse 24. O que aconteceria? Nós teríamos aqui 24 divs criadas, mas vamos manter 18 aqui. Perfeito, já estamos com 18 divs criadas. Eu quero colocar a imagem também na nossa div. Como eu faço isso? Como eu havia feito antes. Eu criei um elemento chamado imagem e coloquei ele. Eu posso também fazer o seguinte, ao invés de criar um elemento como eu fiz aqui, eu posso pegar aqui, div.inner.html e colocar a concatenação utilizando template string. Aqui eu coloco o seguinte, img, e essa img vai receber o quê? src igual. E aqui eu vou colocar o seguinte, nós colocamos o cifrão, par de chaves, e vamos colocar então o nosso Pokémons com a iteração que nós temos, que é a iteração i.img. Agora eu estou colocando então uma imagem dentro da nossa div para cada nova iteração que a gente faz. Eu tenho o seguinte, agora eu tenho todos os Pokémons aqui. Se eu quisesse criar uma div, ou melhor, se eu quisesse criar uma tag img, o que eu faço? Você pode apagar aqui, você vai fazer o seguinte, const, coloca um nome para essa constante como img, vem aqui, igual document.createElement e cria um elemento chamado de imagem. Perfeito? Criou uma tag img. Agora o que você vai fazer é img.src. O que é esse src? Aqui no index, se eu adicionar uma imagem, eu tenho aqui, src, um atributo, onde eu coloco o link da minha imagem, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui no meu JavaScript. Eu vou colocar o seguinte, Pokémons com a iteração i.img. Então, agora, img, a nossa constante img, está recebendo o atributo src com a imagem do Pokémon. Só que eu preciso ainda colocar essa img dentro da div. Então, aqui, div.appendChild vai receber img. Agora, o que vai acontecer quando eu abrir o projeto, deixa eu até só dar uma ajeitadinha aqui, vai ter o seguinte, todas as imagens aqui. Só que tem algumas imagens que estão grandes ainda, né? Então, o que eu posso fazer, até eu dei uma ajustadinha antes, estava em 120 aqui, estava assim, 120 pixels. Eu posso colocar com, por exemplo, 80 pixels. E vai ficar dessa forma aqui. Então já 80 pixels fica bom. Podemos manter com 80 pixels, tá? Não tem problema nenhum. E a nossa aula então fecha por isso. Então na próxima aula o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a Pokébola como imagem inicial. E quando a gente clicar sobre o card, eu quero que o Pokémon apareça. Diferente do que a gente tem aqui, né? A princípio nós estamos com o Pokémon aparecendo. Mas eu não quero isso. Eu quero ter inicialmente uma cardzinha aqui, com a Pokébola. E aí quando eu clicar sobre a imagem, o Pokémon aparece, tá certo? E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. E se der, na próxima aula mesmo, a gente já finaliza o projeto, tá certo? Então, se você gostou da aula, não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E, é claro, não esqueça aqui de se inscrever no canal. Forte abraço, até a próxima.